Você quer praticidade e segurança na hora de viajar? Uma opção é procurar as agências de viagem, que são o tema do Alerj Debate de hoje. No estúdio, o deputado João Pedro, do Democratas, e o presidente da Associação Brasileira de Viagens, a ABAV, no Rio de Janeiro, Luiz Strauss. Sejam bem-vindos ao nosso programa. Luiz, primeiro queria que você explicasse um pouquinho, para quem não conhece, o que é a ABAV, qual é o trabalho que ela desenvolve no Rio de Janeiro e no Brasil também. Bom, a ABAV, a nossa associação, é uma associação sem fins lucrativos, criada e desenvolvida para atender os seus associados. Hoje nós temos, entre associados e afiliados, 705 empresas, e a função da ABAV é justamente estar fazendo a interação junto ao consumidor e junto aos parceiros comerciais para os nossos associados. Está promovendo cursos, na melhoria da sua qualificação, interagindo entre todos os associados. E essa relação com as agências de viagem? A gente sabe que tem um número grande de agências de viagem. Como é que a ABAV dá apoio a essas empresas? Então, nós temos hoje uma estrutura de assessoria jurídica, assessoria na parte de espaços, quando o agente de viagem... A nossa classe é uma classe que os 85% delas são de microempresários. Às vezes empresas com 1 ou 2 ou 3 funcionários de faturamento pequeno, que no seu somatório representam um grande número de empregos e tributos, mas eles são empresas pequenas. Então ele pode, com isso, na sua associação, contar com uma estrutura logística de espaço, de auditório, de salas menores para fazer apresentações para os seus clientes e eventos, cursos. Essa é uma estrutura bem interessante que a gente dá para o associado. Além das assessorias, junto com as nossas, nós temos lá algumas diretorias adjuntas, cada um no seu segmento. O turismo é uma atividade que é distribuída por vários segmentos, o segmento de operação, o segmento de consolidação, o segmento de turismo rodoviário, de transporte, de excursões de sites, ou seja, de excursões rodoviárias. Cada associado é especializado no turismo receptivo, cada associado tem a sua especialidade. E nisso nós temos as nossas diretorias adjuntas, que são específicas para tratar daqueles temas referentes a cada segmento do turismo. Certo. Na verdade, a ABAV desenvolve um trabalho muito importante, enfim, para defender, para tratar dos temas comuns às agências de turismo. Mas a gente vivia, doutor Luiz, um momento de restrição. Era muito difícil se abrir uma agência de turismo no Brasil. E aí, por conta de uma decisão do presidente Sarney, na ocasião, liberou-se, através do decreto 195, liberou-se para qualquer um, enfim, usando o termo vulgar, abrir uma agência de turismo. Houve uma avalanche de abertura com o contrato social, CGC, enfim, uma parte de uma sala se podia abrir uma agência de turismo que, do meu ponto de vista, gerou enfim, uma proliferação de agências de gente que não tinha nem mínima capacidade de tratar, de vender um pacote, não sabia nem para que servia. Um crescimento desordenado, né? Um crescimento desordenado do mercado de turismo o que macula um pouquinho a relação de confiança que a gente tem que ter com o seu agente de turismo. Você tem que confiar nele, porque você está, muitas vezes, planejando, sonhando uma viagem e aquela pessoa está traduzindo aquilo na execução daquele teu sonho. Então é importante essa relação, o que ficou maculado com essa decisão de liberar geral. Eu queria perguntar, doutor Luiz, hoje, como é que está essa relação, enfim, essa avalanche de agência? Ainda existe um movimento de abrir agência no Brasil, no Rio de Janeiro, ou isso já está tranquilo? Se diminuiu um pouco, mas a gente luta hoje pela regulamentação da nossa atividade, tá? Tramitando. Acho que a gente torce que o nosso presidente Lula passe por ele agora, já era para esse tempo já ter sido cumprido, mas regulamentando a nossa atividade. Isso privilegia o profissional que fez, o turismólogo, que estudou para isso, e os que já estão na atividade. Eu acho que isso já é um filtro, né? Mas falando da atividade hoje, a nossa atividade está muito mais qualificada do que há um tempo atrás. Então, eu acho que isso ajudou um pouco também a frear um pouco esse crescimento desordenado de agências de viagens. E com essa regulamentação, eu acho que vai
qualificar cada vez mais, né? Mas houve uma época em que a gente viu algumas agências grandes de viagem, que eram famosas, eram muito conhecidas, que quebraram. O que aconteceu? Foi por conta desse decreto? Por que essas agências quebraram? E o que fazer para se prevenir? A pessoa que está contratando o serviço de uma agência hoje, para se prevenir de um episódio como esse? Na verdade, são fatos isolados. As grandes agências que quebraram, a gente tem que estudar o caso a caso, que tem a sua particularidade. O que eu acho que a gente sempre recomenda para o consumidor, primeiro, ele sempre escolher um profissional da área, um consultor de viagem, que é a nossa categoria. O consultor de viagem, qual é o papel dele? Trazer para o cliente o que tem, as ofertas que tem no mercado, para ele estar escolhendo o melhor produto, ajudar o cliente, o viajante, a viajar na viagem dele. Ou seja, não é simplesmente a gente fala, hoje a internet vai ocupar o papel do agente de viagem. Não vai ocupar o papel do agente de viagem. O agente de viagem qualificado, ele também tem a internet dele. Você pode entrar no site dele e fazer a consulta, mas a nossa atividade ela é muito personalizada. Você vai fazer um roteiro com a sua família, você quer confiança. Então não adianta você entrar lá, nós fizemos uma campanha na Abávia há 3 anos atrás, valorize seu agente de viagem. Às vezes você entra na internet, você vai comprar um hotel 5-star pensando que é 5 estrelas. Chega lá, está uma placa 5-star na porta e é uma espelunca. Certo. O agente de viagem, a função dele tá trazendo esse conhecimento para o seu cliente. Claro, e aí o conhecimento do agente de viagem é fundamental para materializar, enfim, aquele sonho que você tem de fazer uma grande viagem. Então, o ideal é procurar ter uma relação com o seu agente de viagem de proximidade e confiança. Para o consumidor é muito importante ele, na verdade, checar, por ter havido essa proliferação de empresas abertas, se ele é linkado a alguma entidade de classe. No caso, nós temos a Abávia, temos outros, temos o Sindetur. Eu acho que em qualquer profissão, em qualquer atividade, qualquer um distribuidor tem que ser linkado à sua entidade de classe. Isso é importante, que já qualifica. Não que a gente vai dizer que todo associado da nossa associação seja o melhor de todos, não é isso. Mas ele já é pré-selecionado, ele já é cadastrado. Ele, para ser associado à nossa entidade ou a qualquer uma outra, a gente leva a crer que ele passa por um cadastro, ele passa por uma aprovação. Tem que cumprir uma série de requisitos para estar associado. E uma coisa é a gente receber uma denúncia, nós temos o nosso conselho de ética, nós temos... e a gente checa. Então, eu acho que é menos... segurança para o mais uma segurança. É menos arriscado do que uma agência que a gente não conhece, não sabe de onde veio, não tem registro. Então, é importante frisar para o consumidor de buscar aquele seu consultor de viagem, aquela sua agência, se ele é linkado à sua entidade de classe. Qualquer que seja a entidade, não é só a nossa Abávia, qualquer uma, mas que seja, porque é uma comprovação de que ele é cadastrado e recadastrado. E reconhecido. Tem essa segurança, né? Exatamente. Bom, gente, a gente tem que fazer um pequeno intervalo e a gente volta falando sobre a importância das agências de viagem para o nosso turismo no próximo bloco. É só um minutinho, não saia daí.